Ei, gente, a paz do Senhor. Hoje Deus falou muito comigo através de uma palavra e com humildade eu quero trazer uma palavra para vocês. Hoje eu quero muito que vocês ouvem até o final, porque eu creio que Deus pode falar com você. E se encontra em João. Eu só vou ler alguns versículos para não demorar muito. Os versículos que Deus mais assim tocou profundamente no meu coração. Vai falar assim, olha. Ao passar, versículo 1, ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Versículo 3, disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Versículo 6, tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem lavou e voltou vendo. Versículo 8. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Versículo 11. Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse me lavar em Siloé. Fui, lavei e agora vejo. E essa palavra, talvez até agora você não entendeu nada, mas eu vou simplificar para você entender aquilo que o Espírito Santo quer falar para você nesta noite. E o tema que o Senhor colocou no meu coração nessa palavra é: a mão de Jesus mudará a sua história. Então vai recebendo que a mão de Jesus mudará a sua história. Vai começar a dizer nessa palavra que Jesus estava andando e ele viu um cego. E os discípulos começam a perguntar: ele está cego por causa de algum pecado? Talvez a família dele pecou e por isso que ele nasceu cego? Só que Jesus falou assim: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então, deixa eu te dizer. Talvez você tenha nascido com uma certa fragilidade, com uma certa dificuldade, e às vezes nem você ainda entende o porquê de você ter nascido assim. E as pessoas ao seu redor que olham para você julgam. Aí você fala: ah, ele está assim porque alguém da família dele pecou, então é consequência. Ou ele nasceu assim por causa que fizeram algo para ele. Não. Não é por isso que você nasceu assim. Mas se eu falar para você que tudo isso que está acontecendo, que você nasceu às vezes com certas dificuldades, que não é nada para sua vergonha, mas que tudo isso vai cooperar para o seu bem, que assim como Jesus disse, tudo isso aconteceu para que a obra e o poder de Deus se manifestasse na vida dele. Então tudo isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse na sua vida, para que Jesus se apresentasse a você em meio à sua fragilidade e te curasse, para que você viesse conhecer o poder e a glória e o que ele pode fazer na sua vida. E vai falar assim na palavra de Deus também, nas cartas de Paulo, que Paulo vai dizer assim, ele orou 3 vezes e falou: Deus, tira esse espinho de mim. Sabe o que Deus vai dizer? Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então é na nossa fraqueza, é nas nossas dificuldades que Jesus se apresenta e manifesta o poder dele na nossa vida. Foi naquele momento em que ele encontrou um cego. Ou seja, ele tinha um defeito nele, ele era cego. Nasceu cego, mas foi uma oportunidade para Jesus se apresentar a ele. Então entende, essa fragilidade, essa dificuldade que você tem, é aonde Jesus vai se apresentar a você. E vai olhando aí, na história vai dizer assim, no versículo 6, tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Você percebe que todas as vezes que Jesus ia curar alguém, Jesus falava: levante-se e anda. Aí a pessoa já estava curada. Com uma palavra, Jesus curava. Agora, nessa história foi diferente. Jesus foi necessário ele cuspir no chão, misturar com a terra, ou seja, o barro lá, e colocar nos olhos do cego.
Jesus podia simplificar as coisas, né? Com uma palavra ele podia falar, ó, a partir de agora você tá vendo. Pronto. Não é mais simples? Jesus chegar e falar assim, a partir de agora você está vendo. Mas não. Jesus vai lá, cospe e depois pega, faz um barro lá e coloca nos olhos do cego. E às vezes a gente não entende, a gente fala, por que que Jesus não simplificou? Por que que Jesus, né, não fez as coisas de forma mais rápida? Foi necessário esse processo dele colocar o barro e mandar ele para o tanque de Siloé para lavar os olhos e assim ficar curado. Por que esse processo todo? A questão é que a gente não entende. A gente não entende que Jesus trabalha diferente da gente e que não é do nosso jeito e nem no nosso tempo, mas é do jeito dele e no tempo dele que acontece. E nesse tempo que ele coloca o barro nos nossos olhos, cospe, né, no chão, na terra, não é tempo da gente ficar parado. Mas quando ele coloca o barro nos nossos olhos, para a gente ficar curado, assim como ele fez esse cego, eu tô falando de forma espiritualmente para as nossas vidas, amém, irmãos? Quando Jesus faz isso, não é tempo da gente ficar parado, e sim se levantar e ir ao tanque de Siloé. Então entenda, não é tempo de você ficar prostrado, é tempo de você se levantar e ir em direção aonde Jesus mandou. Mas talvez você pergunte assim, eu vou me levantar, mas eu vou para onde? Jesus naquele momento deu uma direção para o cego, vá ao tanque de Siloé. Siloé, como eu disse, significa enviado. E Jesus está falando, vai para o... Jesus está falando, você fala, eu não sei para onde ir. E Jesus está falando assim, vai para o lugar que eu te enviei. Como assim, Kelly? Vai para o lugar que ele me enviou. O lugar que ele te criou para estar, que é na presença dele. Porque é na presença dele que você encontra cura. É na presença dele que você encontra transformação, mudança de vida. É na presença dele que as coisas mudam para você. É na presença dele. E como eu vou me aproximar dessa presença? Como eu vou ir até essa presença? É orando, é buscando, é jejuando, é se aproximando dele. E do resto ele cuida. Só vai até a presença, só fica na direção de Deus, na presença dele. Que do resto ele vai cuidar tudinho, ele que vai realizar o milagre, é ele que vai fazer o impossível, mas se levante, foi necessário ele se levantar e ir ao tanque de Siloé. E muitas vezes a gente fica prostrado, sem esperança, a gente cai e não decide se levantar, continua na mesma vida, procrastinando, fazendo as mesmas coisas de antes, mas chega disso. É tempo de se levantar e ir até o tanque de Siloé. E ir até onde Deus te mandou ir. E o lugar que Deus está mandando ir é para a presença dele de novo. É você voltar para a presença dele de novo. Porque é ali que você vai encontrar o que você precisa. Mas levanta e vai. Era necessário ele se levantar para viver o milagre. Entenda, é necessário você se levantar para viver o milagre que Deus tem para realizar através da sua vida. Mas você pode falar assim, Keren, mas o cego, como ele teria certeza que Jesus iria curar ele mesmo? Jesus simplesmente colocou barro nos olhos dele e falou, vá ao tanque de Siloé e lave, porque lá ele ficaria curado. Mas como ele teria certeza? Ele iria até o tanque de Siloé. Mas e se ele não fosse curado? Não, a Bíblia não está escrito que surgiu essa dúvida no coração dele. Ele apenas foi. Mas muitas vezes a gente duvida. Ah, mas será que vai acontecer mesmo? Jesus já está ali, ó, já colocou barro nos seus olhos, já está no processo talvez de cura na sua vida para um milagre grande acontecer e você às vezes a dúvida vem. E se não acontecer? Eu sou um cego desde nascença. É impossível, talvez você fala, é impossível acontecer. Mas você precisa entender que não foi o seu amigo que falou, vai, que você vai ser curado. Não foi uma pessoa naquele momento que estava perto do cego que disse, vá ao tanque de Siloé que você vai ser curado. Não é o seu pai que disse, vá ao tanque de Siloé, vai para a presença que você vai ser curado. Não.
Foi o próprio Deus, o próprio Jesus que disse: vá. Ou seja, você está debaixo de uma palavra, por isso vai acontecer. Porque não foi o homem que disse para você vai. Não foi o homem que te prometeu a cura. Não foi o homem que te prometeu a vitória. Não foi o homem que prometeu que faria tudo na sua vida, que mudaria a sua história, que te honraria. Não foi o homem, mas foi Deus quem disse. Foi Deus quem falou: vai lá no tanque de Siloé que você vai ser curado. Não foi Jesus que te prometeu? Não foi Deus que te falou para você que iria te entregar a vitória, que iria fazer coisas grandes na sua vida, que te usaria poderosamente na presença dele? Então por que duvida? Se você está debaixo de uma palavra e não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. Acaso existe impossível para Deus? E se ele falou, acontece. Passe céus e terra, mas a palavra dele se cumprirá. A palavra de Deus sobre a sua vida vai se cumprir, vai acontecer, mas levante e vai. Você está debaixo de uma palavra. A palavra de Deus, com uma palavra, Deus criou o mundo. E você pode ter certeza que com uma palavra, ele vai mudar a sua história. Ele decretou algo sobre a sua vida, mas você precisa se levantar. E no versículo 8 vai dizer assim ainda, olha. Logo após, seus vizinhos e os que anteriormente tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Outros diziam: não, apenas se parece com ele, mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Mas como é que isso aconteceu? Ele falou: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei e agora vejo. E como você está debaixo de uma palavra, você foi em direção aonde Deus te mandou, você vai ser curado, assim como aquele cego. Você vai ser curado, você vai ser transformado, você receberá a sua vitória. E eu posso te falar uma coisa, que quando você receber o seu milagre, muitas pessoas não vão te reconhecer. Vão falar: o que é que aconteceu? Quando você receber a vitória, eles vão falar: não é o mesmo, não é a mesma. Alguma coisa ali aconteceu. Porque eles vão falar assim: não era aquele que ficava prostrado? Não é aquele que vivia na luta, na prova? Não é aquele que já estava decretado que ele seria perdedor para os homens? Não era aquele que perdeu tudo? Não era aquele que muitos não viam capacidade nele porque era tão pequeno? Não era aquele que não cantava bem? Não era aquele que era pequenininho, que não sabia nem falar, que não sabia pregar? Não era aquele? As pessoas vão falar quando Jesus te entregar a vitória. Só que você vai falar assim como aquele cego falou: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Agora você me responde: o que Jesus usou para colocar o barro nos olhos dele, para ele ficar curado? O que Jesus usou para colocar barro nos olhos dele e assim ele lá no tanque de Siloé, né, e ficar curado? Foi a mão de Jesus. A mão de Jesus, ele cuspiu e com as mãos dele, com a mão dele, ele pegou, misturou, fez o barro e colocou nos olhos dele. A mão de Jesus. Então é isso que você vai responder quando o milagre chegar para sua vida. Muitos vão perguntar: o que é que aconteceu? Você dirá assim: foi a mão de Jesus. Foi a mão de Jesus que me tocou. E agora, olha o que ele vai falar no final. Ele vai falar assim: olha, fui, lavei-me e agora vejo. Mas antes disso vai dizer assim: sou eu mesmo. Você vai falar assim: sou eu mesmo. Aquele que todo mundo achava que eu era o perdedor, sou eu mesmo. Mas Jesus me tocou. Mas Jesus me tocou, a mão de Jesus me tocou. Então quero dizer que a mão de Jesus vai mudar a tua história. Então a gente entra no tema que eu falei no começo: a mão de Jesus mudará a sua história. Não foi o homem em si que curou esse cego, mas foi a mão de Jesus que curou. Então quero te dizer, te lembrar que quando o milagre chegar, muitos vão perguntar. Você pode até receber, eu profetizo sobre a sua vida, que vai chegar até mensagem, gente vai ficar perguntando para você:
Como é que isso aconteceu? Como é que você conseguiu vencer? Como é que você conseguiu dar a volta por cima? Ninguém vai entender nada. Ninguém vai entender nada. Mas você vai somente falar: ele me tocou. Foi a mão de Jesus. O segredo da minha história foi a mão de Jesus. O segredo da minha vitória. E tem uma música que diz assim, olha: vão te perguntar como venceu, estava tão frágil e não morreu. Foi a mão de Deus, foi a mão de Deus. Você vai olhar como cresceu, estava tão fraco e não morreu. Foi a mão de Deus, foi a mão de Deus. Entenda, é a mão de Deus. É a mão de Deus que vai te entregar a vitória. Com o toque dele, a sua história vai ser mudada. Amém?